Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do nosso canal. É um grande prazer poder contar com vocês. Aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal, já aproveita, se inscreve aí, curte, compartilha, comenta, deixa o que você está achando dos vídeos aqui que estão sendo publicados, tá? Porque eu vou saber que vocês estão gostando, vou saber que vocês não estão gostando também. Então coloca aqui a sua opinião, o que você está achando dos vídeos, se está te ajudando de alguma maneira, certo? E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um tema muito importante e muito procurado nas minhas redes sociais. Quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui já para vocês ir lá e seguir, para poder me acompanhar na minha rotina, na minha vivência aqui em Portugal. E hoje vamos falar sobre um tema que muitos me perguntam, que é: Érica, quais são os documentos necessários para que eu devo fazer assim que eu chego em Portugal? Então hoje vai ser esse nosso tema de debate. Então vamos lá para o primeiro documento que é essencial e primordial assim que você chega aqui em Portugal. Ele se chama NIF, Número de Identificação Fiscal de um contribuinte, de uma pessoa, de uma empresa, certo? É como se fosse o nosso CPF aí no Brasil. Quando você coloca o dado do CPF aí no Brasil, qualquer lugar que for, vai puxar sua ficha, seus dados. Aqui é a mesma coisa. E sem o NIF você não consegue abrir conta em banco, você não consegue adquirir bens, você não consegue comprar imóveis, você não consegue comprar automóvel, né? Você não consegue se inscrever numa faculdade ou se inscrever em numa escola de ensino, né? Você não consegue colocar seu filho numa creche. Então é necessário ter esse documento. Com relação à inscrição na faculdade, quando você já é residente daqui de Portugal, eles pedem os documentos daqui, então é obrigatório você apresentar. Quando a gente se inscreve vindo do Brasil, eles já não pedem o NIF porque eles sabem que você ainda está no Brasil, tá? Mas quando chega aqui, é primordial que você faça todos esses documentos. E assim, aonde é que eu faço o NIF? O NIF se faz na loja do cidadão. É como se fosse o saque daí do Brasil, tá? Lá existem diversos tipos de serviços. Aqui, como não sei se vocês que estão me acompanhando ou acompanhando outros influencers, né, outros YouTube, outros Instagrams, sabe que aqui também é contratado a água e energia. Então, esse tipo de contratação você pode fazer também na loja do cidadão, lá tem esse serviço. Lá também tem a segurança social, que eu vou explicar para vocês também, que é um outro documento que você precisa ir lá fazer, tá? E tem a loja das finanças, que é o local onde você vai fazer o seu NIF. Então, quando você vai na loja do cidadão, você pega uma senha para o setor de finanças para poder fazer o seu NIF, certo? Érica, tem algum valor? Eu preciso pagar? Esse assunto é um pouco delicado, por quê? Existem pessoas que vêm como turistas, existem pessoas que vêm sem um visto adequado, né? Mas assim, vou contar a minha experiência, como foi o meu processo. Eu, como alguns já me conhecem, já me acompanham, sou enfermeira, eu vim fazer a validação do meu diploma, então eu já vim inscrita em uma faculdade portuguesa. Eu vim com o meu visto de estudante. Então isso já facilita muito, porque a questão da burocracia para você fazer documentos é bem menor, porque você está vindo de forma regular, você está vindo autorizado pelo consulado português, né? Então assim, é mais fácil de você fazer os documentos. No meu caso, eu não precisei de burocracia, eu não precisei de um representante fiscal para fazer o meu NIF. O que é isso, Érica? É assim, existem pessoas que vêm sem um visto adequado. Então, quando chega aqui, para poder fazer o NIF, ele precisa de um representante fiscal para poder autorizar a sua, como se fala, a sua realização dessa inscrição, né, de fazer o NIF de fato. E quem é que pode ser o representante fiscal? São pessoas que são portuguesas ou pessoas que têm autorização já de residência no país, tá? Então, se você não vem com um visto adequado, você precisa ter um representante fiscal para que você possa fazer seu NIF. Mas de antemão já digo, venha da forma melhor possível, da forma adequada. Existem diversos tipos de visto que você pode vir para Portugal. Existe visto de estudo, existe visto de trabalhador, né, de trabalho, que para quem já vem com um trabalho pronto do Brasil para cá, ou seja, você já vem com um trabalho arranjado, uma empresa daí te encaminhou para cá, tem esse visto de trabalho. Tem um novo visto que o governo daqui está produzindo, né, está fazendo. Já foi sancionado, já foi publicado no Diário Oficial daqui de Portugal, mas ainda não entrou em vigor no Brasil. Pelo que eu pesquisei, pelo AVSF Global, que é tipo uma empresa terceirizada responsável por fazer as emissões, né, fazer esse controle dos vistos pedidos aí no Brasil. E segundo eles ainda não foi implementado esse visto aí no Brasil, tá? Mas provavelmente futuramente vai ser. Então quem está esperando esse visto é uma ótima, porque você está vindo de forma regular, né? Você está vindo, passou por uma avaliação, o consulado te autorizou a você vir, então tudo já facilita.
né? Diferente de quem quer vir de forma de, tipo, turismo e querer ficar. Então, assim, quem vem dessa forma, as dificuldades são bem maiores. Então, eu aconselho vocês virem de uma forma regular, através de um visto. Existe visto de empreendedor, existe visto para quem vem para estudo, para quem vem ser, né, prestar docência aqui. Então, se vocês pesquisarem, existem diversos vistos que vocês podem vir de forma regular e que ainda favorece, né, você, beneficia com reagrupamento familiar. Então, se você vir com o seu visto adequado, isso te permite que você reagrupe seu familiar. Eu ainda não sei como vai ser com relação ao visto de trabalho, de procura de trabalho aqui em Portugal. Mas assim que sair as notícias eu informo para vocês. Mas o nosso assunto é falando sobre o NIF. Então, se você vem de forma regular, você não precisa de um representante fiscal, você não precisa pagar para poder fazer esse documento, ele é de forma gratuita. E quais foram os documentos, Érica, que foram exigidos, né, pela Loja do Cidadão para que eu pudesse mostrar e dizer, olha, não, está pronto para fazer seu NIF. Então, os documentos solicitados foram o meu passaporte, mostrei o meu visto, né, que eu vi como visto estudante, eles pediram minha carta de aceite da faculdade e pediram também o meu PB4. Por que ele pediram o meu PB4? Porque eu ainda não tinha um alojamento fixo aqui em Portugal. O que eu estava, né, era um arrendamento que eu fiz temporário do Brasil, então ele não servia como comprovante de residência. Então, quando eles me pediram comprovante de residência, eu apresentei o meu PB4, que tinha a minha morada fiscal ainda do Brasil. Ah, Érica, mas pode? Pode. Você tem até 6 meses, né? Porque assim, ó, quando a gente sai do Brasil com um visto de estudante, que eu estou dizendo assim, a minha experiência foi essa. Quando eu saí do Brasil para ir para Portugal, eu já vim com o meu visto de estudante e eu já vim com minha entrevista marcada no CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira daqui de Portugal, que é onde você faz a entrevista, é analisado para saber se você vai ter sua autorização de residência ou não. Então eu já vim com essa data marcada, já vim com esse agendamento para poder fazer minha entrevista. Então eu vim em julho, minha entrevista já está marcada para outubro. Então, em outubro, com fé em Deus, eu vou fazer a entrevista e em breve vou ter minha autorização de residência com 1 mês ou 2 meses depois, né, após a minha entrevista. Então, eu tenho até 6 meses para poder fazer a minha troca da morada fiscal. Só que eu só posso fazer essa troca da morada fiscal após eu ter essa autorização de residência em mãos, tá? Então, por isso que serviu o PB4, porque lá vem o endereço da minha morada fiscal do Brasil. Então, basicamente, foram esses documentos. Não foi demorado, foi muito rápido de ser feito. Eu peguei a senha e com mais ou menos uns 20 minutos eu fui chamada para fazer. E o interessante é que aqui a maioria das coisas são ou agendado ou por ordem de chegada. Mas segundo informações que eu fiquei sabendo, até o NIF agora vai ser por hora marcada. Você vai precisar agendar para poder fazer o seu NIF, tá? Então segue essa dica aí. O segundo documento que é necessário fazer assim que você chega em Portugal é o NIS, Número de Identificação da Segurança Social. Ele serve tanto para vocês, né, compreender melhor. Ele serve tanto como um PIS aí no Brasil para a gente, né, porque quando você vai trabalhar você precisa ter o número da Segurança Social, que é como se fosse um número de identificação do trabalhador aqui em Portugal. E ele também serve como bônus, né, ele te dá bônus. Como assim, Érica? Quando você for matricular o seu filho numa creche ou numa escola, aqui existem as escolas públicas e creches públicas e tanto particulares. Com relação às públicas, quem tem o número da Segurança Social, você consegue ganhar um abono. Como assim? Aqui, até as faculdades, escolas, tudo que é público, você paga uma taxa, um valor menor do que uma particular, né? Uma instituição privada. E creches e escolas, né, também servem da mesma maneira. Então, quando você tem o número da Segurança Social, você consegue ter um abono desse valor. Você paga uma taxa menor e a Segurança Social, tipo assim, o governo paga a outra parte. É como se estivesse dando uma bolsa. E você também ganha bônus com relação a materiais escolares, né? Existem os graus aqui das escolas, do ensino médio, do ensino secundário aqui, que você consegue ganhar bônus com relação aos livros, né, os materiais didáticos. Então, por isso que é importante você fazer o NIS assim que você chega também em Portugal. Como é que eu faço o meu NIS? O NIS, ele é agendado, certo? Então, o que é que você faz? Quando você for fazer o NIF, é também feito na Loja do Cidadão, só que esse é no setor da Segurança Social, certo? Então, assim, quando você chega lá para fazer o seu NIF, você vai na Segurança Social ou até na recepção, pede ao segurança um formulário específico para poder fazer o NIS. Ele vai te dar, você preenche e você vai na Segurança Social e entrega esse formulário. Érica, o que é que tem nesse formulário? Basicamente, te pede o seu nome completo, um telefone de contato daqui de Portugal, seu e-mail e o motivo por que você está fazendo NIS.
No nosso eu coloquei inscrição no número do NIS para procura de emprego ou para um objetivo de trabalho, certo? Então você tem que especificar o porquê você quer fazer o NIS. Então a gente fez o NIS de todo mundo. Já o do meu filho, eu não preenchi esse formulário. No dia em que eu fui fazer meu NIS, eu fui e disse, olha, eu tenho um bebê de 2 anos, ele pode fazer o NIS? Ela falou, não, ele pode. Então foi aí que eu fiz o NIS dele também. Mas sem pular etapas. Quando você preenche esse papelzinho, você entrega na Segurança Social. Para que serve esse preenchimento? Aqui, para fazer o NIS, é agendado. Então, você entrega esse papel, né, esse formulário, na Segurança Social e elas vão agendar para você uma data e um horário para você poder voltar na loja do cidadão, na Segurança Social, levar os documentos necessários para fazer o NIS, para poder fazer, enfim, o seu NIS, certo? Então, é isso que acontece. Basicamente, demora de uma semana, eu acho que 5 dias a uma semana para você fazer seu NIS. No nosso caso, foi marcado logo para a loja do Cidadão do Porto, porque a gente estava lá. Só que aí depois a gente se mudou para a Leiria e não teve como a gente voltar para fazer o NIS no Porto. Então eu tive que remarcar aqui na loja do Cidadão de Leiria para poder fazer o NIS. Fiz todo esse processo novamente, preenchi esse formulário, entreguei na Segurança Social e fiquei aguardando eles mandarem uma mensagem para o meu telemóvel falando o dia e o horário que eu deveria comparecer para fazer o NIS. E quais foram os documentos necessários? Preciso apresentar cópia e original do meu passaporte, né? De todo mundo, na verdade. Cópia e original do passaporte, cópia original do NIS, do NIF, e um requerimento que eles também entregam na hora de você fazer o NIS, tá? Assim que você entrega esse formuláriozinho pequeno, eles te entregam um formulário maior. Eu vou colocar aqui na tela, se vocês conseguirem observar, a foto do modelo que foi no disponibilizado. Então, eu precisei preencher esse formulário, apresentei a cópia e o original do meu NIF e do meu passaporte, certo? Eu não sei se esse formulário, né, a cópia, o modelo, é dado em todas as lojas do Cidadão, mas eu estou contando a minha experiência que eu fiz na loja do Cidadão de Leiria. Então, foi isso. Érica, precisou pagar alguma coisa? Não, foi tudo de forma gratuita. Cheguei lá, apresentei esse documento, eles me confirmaram tudo direitinho, o endereço. E um documento que eu esqueci de falar também que eles me pediram foi o atestado de morada, né? Ou um contrato de arrendamento. Mas isso eu vou explicar para vocês mais à frente o que são esses dois documentos. O terceiro documento foi como eu falei para vocês anteriormente, o contrato de arrendamento ou um atestado de morada. Aqui existem 2 tipos de documento que você pode comprovar a sua residência, né? O comprovante de residência, que é com o contrato de arrendamento, porque quando você vai arrendar, que é o alugar, né? Quando você vai alugar um quarto, uma casa aqui, que se chama arrendamento, o senhorio tem que te dar um contrato de arrendamento, informando quanto tempo você vai permanecer, quem são as pessoas que vão permanecer nesse alojamento. É importante que tenha o nome de todo mundo que está residindo com você neste contrato. Na junta da freguesia, certo? Que é como se fosse a prefeitura daqui, né? De cada região. Você vai na junta da freguesia da sua zona e diz, olha, eu estou morando nesse endereço, né, com todas essas pessoas aqui, você dá o nome de todo mundo e ela vai procurar, na verdade, uma testemunha que comprova que realmente você mora naquele lugar. Então, você, de antemão, já leva uma testemunha, um vizinho que mora com você conversa com eles, tem a possibilidade de ir contigo para poder fazer a assinatura, né, assinar lá como testemunha, ou o próprio senhorio da casa que você vai estar. Entre em contato com ele para que ele possa ir até a junta da freguesia para poder, né, ser a testemunha de que você realmente está residindo naquele lugar. Então, basicamente, são esses 2 documentos que servem para você fazer a comprovação de residência, tá? No nosso caso, a gente fez esse atestado porque, infelizmente, a gente não teve o contrato de arrendamento. Então, eu fiz dessa maneira. E quais foram os documentos, Érica, que serviu para você fazer o atestado de morada, né? Eles me pediram o NIF, que é imprescindível, o que eu expliquei para vocês, tudo que você for fazer, eles pedem o NIF. Então, eles me pediram o NIF, o passaporte de todo mundo, eles conferiram, colocaram o nome lá, tudo direitinho no atestado de morada e pronto. Nesse documento, eu precisei pagar uma taxa de 5 euros para a confecção. Como eu falei para vocês, ele é esse documento aqui, ó. Tá vendo? É um atestado de morada, assinado e carimbado pela junta da freguesia da minha zona. E é importante que tenha o nome de todo mundo nesse atestado. Se mora 3 pessoas, tem que ter o nome das 3 pessoas. Por quê, Érica? Porque esse comprovante vai servir para todo mundo, tá?
Porque aqui em Portugal eles são muito ao pé da letra, o que está escrito é o que vale. Então, se tem dizendo aqui que está morando eu, meu esposo e meu filho, tem que estar o nome dos 3 aqui no comprovante. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, certo? O último documento, na verdade, que a gente precisou fazer foi o número do utente, certo? O número do utente é como se fosse o número do cartão do SUS aí no Brasil. Ele te dá direito de você ter acesso à saúde pública daqui de Portugal. Mas lembrando que saúde pública aqui não quer dizer que você não vai pagar nenhuma taxa. Você paga sempre uma taxa pelo serviço, mas você vai pagar uma taxa menor, né? Como se fosse um português. Você vai pagar um valor equiparado a um português paga no serviço de saúde público daqui. E como é que eu faço para poder fazer esse número do utente, Érica? Eu vou no centro de saúde da minha zona, da minha região, e chego lá, me apresento, digo que sou imigrante, que acabei de chegar e que eu estou necessitando fazer o número do utente. Então, eles vão te entregar um formulário onde você terá que preencher este formulário com o nome e idade de todas as pessoas que veio com você, né, que vai precisar fazer o número do utente, e encaminhar por um e-mail que o centro de saúde ele vai dar para vocês. Então, o que é que eu devo encaminhar? Vou encaminhar o PB4 de todo mundo, passaporte, NIF, NIS, atestado de morada ou contrato de arrendamento. Se tiverem também o certificado nacional de vacinação, também é imprescindível que vocês mandem, tá? E como eu vim para cá com o visto de estudo, eu vim já com minha entrevista marcada, então foi necessário que eu encaminhasse também uma cópia, né, do site do CEF, onde tem dizendo o horário e data da minha marcação, né, da entrevista para autorização de residência. Então, basicamente, foram esses documentos. Com 5 dias depois, eu recebi no meu e-mail já o número do utente meu e da minha família. Tá? Então, basicamente foi isso. Precisou pagar algum valor, Érica? Não, não precisei pagar nenhum valor. Foi abrir uma conta em banco, tá? Quem me segue no Instagram, eu dei dicas de 2 aplicativos, né? Na verdade, aqui se chama aplicação. Mas de 2 aplicativos, de 2 bancos digitais que você podem abrir conta, um estando aí no Brasil e outro quando você chega aqui em Portugal, tá? Porque um precisa da morada fiscal daqui de Portugal. Tanto um quanto o outro é fácil de abrir, as taxas para abrir são mínimas e você consegue fazer sua movimentação do dinheiro aqui em Portugal. No nosso caso, eu precisei abrir uma conta no banco físico também. Eu já utilizo essas 2 aplicações, mas eu abri um físico também, por conta que aqui o físico ele te dá a opção de todas as movimentações. Mas assim, igual aí no Brasil que tem o Pix, quem abre conta em um banco físico aqui, você tem o MBWay, que é como se fosse o Pix daí do Brasil, que você paga por QR Code, tá? Então, quando você abre uma conta no banco físico, você tem outros benefícios e além disso tem o MBWay também, certo? Então, a gente abriu. Quais foram os documentos necessários para poder abrir a conta? No nosso caso, eu abri uma conta conjunta com meu esposo, porque ele veio comigo. Então, quais foram os documentos? Nós precisamos apresentar o passaporte dos 2, o NIF, como eu falei para vocês, todo lugar pede o NIF. Apresentei o meu visto, né, de estudo, apresentei a minha carta de aceite da faculdade e apresentamos um extrato bancário da nossa movimentação daí do Brasil e apresentamos também o nosso atestado de morada. Como nós somos casados civilmente, eu apresentei a minha certidão de casamento apostilada e foram esses documentos e a gente conseguiu abrir a conta. E a diferença é que no banco físico, a gente precisa pagar uma taxa maior para poder abrir a conta. A gente precisa pagar 250 euros, na verdade, depositar, né, para poder ativar a conta e para ser impresso o nosso cartão do banco. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui o que estão achando dos vídeos, me diz se te ajudou, né, com esse tema de hoje, porque na verdade, o meu objetivo de ter criado o canal no YouTube é mostrar a minha vivência, né, ajudar outras pessoas que estão vindo para cá para que não venham passar por perrengue, né, então esse o meu principal objetivo, é de ajudar outras pessoas a passar pelo que nós estamos passando e de forma segura, planejada, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!